Ó, página 1 fizemos toda? Fizemos ou não? Ah, é, a gente fechou a aula falando da diferença entre adjunto nominal e complemento nominal, não foi isso? Pô, que barbeira isso aí, hein? É meio esquisito, né? Bom, aí eu até acho que eu até pulei. Deixa eu colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá bom. Eu até pulei uma questão ou outra, não sei se eu fiz isso. Vamos só colocar no quadro aqui todas que eu já fiz. Tá? Vamos lá. Primeira, a gente fez a primeira, né? Só canta o gabarito aí, melhor, vai. C de casa. E de elefante. D de dado. A de Antônio. A de Antônio. De novo? A 5? Deixa eu ver. A gente não fez a 6 não, né? Aí parou, pulei e foi para alguma outra? Não, paramos aqui. Tá ótimo. Então vamos à questão 6. Vamos na sequência, daqui a pouco vai chegar, não tem jeito não. Bom, questão 6 está assim, ó. A frase abaixo em que o sujeito e o verbo sublinhado aparece em que o sujeito do verbo sublinhado aparece posposto é... E aí? O que você marcou? Letra C. Marcou a letra E? Vamos lá. Letra A. Acompanhamos recentemente notícias da imprensa. Pergunto, que sujeito é este aí? Nós. É um sujeito oculto, tá legal? Ou elíptico, desinencial, não importa a maneira como ele quiser chamar esse cara, mas ele é um sujeito, pela norma culta, chamado de sujeito determinado. Tá? Então, há registro formal que define o tipo de sujeito da língua portuguesa. Quais são os tipos? O determinado e o indeterminado. Só. Sujeito oculto não tem registro na norma culta. Isso cai em prova? Cai. Mas você poderia simplesmente responder sujeito determinado. Por que ele é determinado? Você sabe quem é, pô. Nós. Eu não estava procurando, não estava, quem fez aquilo, não. Nós. Beleza. Então, o nós, que está oculto, está antes do verbo aí. 3 atos distintos ocorreram. Qual é o sujeito? 3 atos distintos. Eu poderia, se fosse um ato, vai. Um ato ocorreu. Esse termo aí realmente é o sujeito, né? Então, mas o sujeito está anteposto. Então, não posso marcar. Na letra C, por maior semelhança, carregam os registros características peculiares. Como é que seria a ordem direta, a ordem natural desta frase? Depois da vírgula, tá? Os registros carregam características peculiares. Então, qual é o sujeito da frase? Os registros. Você, Pedro, mas eu tô com dúvida. Tá, então coloque o registro. Seria o quê? O registro carrega. Carrega o registro características peculiares. Carrega. Os registros carregam. Então, esse termo que influencia a flexão do verbo, ele é o sujeito. Tá legal? Beleza. Então, a letra C de casa é o gabarito, o sujeito está posposto. Toma cuidado porque ele poderia ter colocado assim, marca a opção em que o sujeito composto esteja posposto. Então, às vezes, por bobeira, aí ele bota um sujeito simples na letra C e um sujeito composto na letra E, você já marcou, você ficou focado no posposto, posposto, posposto. Não, mas ele quer, leia tudo, sempre, tá? Letra D, mas que trazem e antecipam uma forte tendência. Olha só, costumes que trazem, pessoas que trazem, governos que trazem. Esse que, na verdade, é o sujeito da frase, tá legal? Ele é o sujeito da oração. Na verdade, quando você tem um pronome relativo, que vai ser alvo da aula de hoje também, a gente pode até falar que normalmente a palavra que, quando cai em prova, ela cai com duas classificações importantíssimas, que é a classificação de pronome relativo, tá? De pronome relativo e a classificação de conjunção integrante. Conjunção integrante. Você tem que tomar cuidado com o seguinte. É claro que não paro por aqui.
eu tenho o que sendo preposição, eu tenho o que sendo conjunção causal, eu tenho o que sendo conjunção consecutiva. Imagina, o que sendo preposição. Como é que funciona isso? Que sendo preposição, quando ele está no meio de dois verbos, uma locução verbal. Você fala assim, ó, tenho que estudar, tenho que estudar, tenho que fazer. Aí você escuta alguns professores, normalmente professores de português, falando, tenho de estudar, tenho de fazer. Por quê? Porque quando você liga dois verbos de uma locução verbal, quem é que liga? Quem é que vem para ligar? A preposição. Só que em vez de usar a preposição, em vez de eu falar tenho de fazer, você está usando a palavra que. Então esse que está funcionando como preposição. Está exercendo um papel de preposição. Mas quando você começa a estudar português na vida, o cara fala assim, quais são as preposições? A, ante, até, após, com... Ninguém fala que. Mas existem as preposições acidentais. Por acidente, a palavra que está exercendo o papel de preposição. Então, assim, então existem outras classificações, mas as principais, inclusive, questões bem elaboradas pela Getúlio Vargas, elas envolvem essas classificações. Primeiro momento é saber identificar quando é pronome relativo e quando é conjunção integrante. E em segundo lugar, saber as consequências geradas por essa classificação. Tem que saber qual é a consequência, quando eu classifico como pronome relativo, qual é a consequência, né, que a gente tem aí na língua portuguesa. O que o pronome relativo faz? O que o pronome relativo... Né, então a gente vai ter que falar disso. Hoje ainda, com certeza, haverá questões, a gente vai ter que falar disso. Tá? E na segunda lista, as questões envolvendo isso, elas serão questões um pouquinho mais pesadas. Aí você já vai ter que ter isso aqui na cabeça para ficar na boa. Quando é que você tem o que quando o pronome relativo? Quando é que ele vai ser um pronome relativo? Normalmente, isso aqui é um macete, mas é uma coisa que não é 100% correta de falar, mas eu vou falar, tá? Quando você consegue trocar por o qual, a qual, os quais, ou as quais. Então, se você trocou o pronome relativo por o qual, a palavra que, desculpe-me, por o qual, a qual, os quais ou as quais, não chegamos ainda ao momento de falar dos outros pronomes demonstrativos. Quem, cujo, quanto, quando, não falamos deles ainda. Mas vamos pensar no que. O que ele pode ser pronome relativo. Então, numa frase qualquer, ele vai ter aí a ideia de ser trocado por o qual, a qual, os quais ou as quais. Eu vou deixar até um espaço aqui para que a gente consiga colocar as características do pronome relativo, tá? As características do pronome relativo. Tá, eu vou dar um exemplo. Quando eu falo assim, olha, a aluna que eu conheci é linda. Eu gosto desse exemplo aqui, né? Vamos lá. Vamos identificar a palavra que, poderia estar funcionando como um pronome relativo ali. Qual é a palavra? Que? Tá, beleza. Por enquanto, para ele ser pronome relativo, eu tenho que trocar por o qual, a qual, os quais ou as quais e ficar tudo bem, tudo, né, tranquilo aí para sonoridade, enfim. Como é que fica? A aluna vai. A qual eu conheci é linda. Então você tem aqui um pronome relativo. Como é que funciona quando eu tenho um pronome relativo? A primeira característica de um pronome relativo, na prova FGV vai vir pesada, que ela se refere a remissões intratextuais. É essa a nomenclatura que ele usa. Ele vai falar que o pronome relativo, ele sempre funciona como um termo anafórico. Então você tem que se acostumar com esses termos. Anáfora, catáfora, deítico, que é vinculado a esóforo. Tem que saber. Eu não posso ficar só no retomo o termo anterior. Porque é exatamente isso. O pronome relativo, ele sempre vai apontar para algum lugar. Então existe numa língua portuguesa, num texto qualquer, palavras que precisam apontar para outras, senão você não vai entender a frase. Essa palavra que está apontando para outra palavrinha, ela se chama referenciador.
E o cara que está sofrendo o apontamento, ele é o referente. Então, de novo, vamos pensar aqui comigo. Eu entro em sala e falo assim, ó, entro em sala, pá, não falo boa noite, não falo nada com ninguém e falo assim, ele chegou. Ele chegou. Pergunto, você de fato entendeu essa mensagem? Não, você vai ficar encucado, vai pensar o quê? Porra, quem é esse cara que chegou? Eu usei um pronome, pô, para substituir, para representar um cara. Falei, ele chegou. Gramaticalmente falando, a frase está completa. Que ela tem um sujeito e um verbo intransitivo. Ele chegou. Agora, semanticamente, a mensagem não está legal. Aí tá. Outro cenário. Eu entro em sala, galera, o dono do curso está vindo de um engarrafamento, tá legal? Mas já já ele estará aqui conosco. Aí eu fecho a porta. Aí eu entro novamente e falo, aí galera, ele chegou. Agora faz um sentido. Quem é ele? O dono do curso. Então, de novo. Quem é que está apontando para buscar um significado? Ele. Você puxa uma seta saindo do pronome ele, indo até dono do curso. Sim ou não? Quem aponta é quem joga é o jogador. Quem nada é o nadador. E quem aponta não é o referente. Na prova, ele é o referenciador. Então, esse cara que está apontando, ele precisa apontar. O dono do curso não tem que apontar para ele. Ele que tem que buscar a informação. Então, quando você fala assim, ó, a aluna que eu conheci é linda, aqui existem duas orações. Bom, a oração que tem um verbo conheci, a gente já aprendeu o que é uma oração, e uma outra oração envolvendo o verbo ser na forma do presente e do indicativo. Aí tá, pô, beleza. Então quais são as orações que nós temos? Simples. A primeira seria a aluna é linda. Esta aqui seria a oração número 1, tá legal? A oração número 1. E você também tem a oração número 2, que seria eu conheci a aluna. Só que em vez de eu colocar a aluna novamente, eu coloquei que palavrinha? Que. Então eu falo que na segunda oração, ó, na segunda oração, eu tenho que eu conheci. Se eu entro em sala e falo do nada, que eu conheci, você entende? Não. Pedro, você conheceu quem, rapaz? Para você pegar o significado desta palavrinha, você teve que apontar para que termo? A aluna. Então, a minha pergunta, quem é o referenciador daquela frase ali? Que? Quem é o referente? Quando o apontamento acontecer para trás, o nome disso é anáfora. E quando o apontamento acontecer para frente, é catáfora. Ele vai chamar assim. Peraí, então, quando o cara aponta para trás, quando o referente estiver antes do referenciador, um termo mais técnico, isso se chama anáfora. Então, quando você tem anáfora, eu vou chamar este cara de referente anafórico. Referenciador anafórico, porque é uma relação de anáfora, quando o referente aparece antes do referenciador. Característica número 1 do pronome relativo, de todo e qualquer pronome relativo, será sempre anafórico. Que isso? Ele sempre terá que apontar para trás. E a prova vai perguntar o seguinte: quais termos destacados no texto que possuem o mesmo referente textual? Aí ele vai colocar uns 10 e vai falar 1 e 3 e 5, 1, 4, 10, 2, 8, 9. Ele quer o mesmo referente textual, ou seja, eles devem apontar para o mesmo termo. Aí você tem que se virar na hora da prova. Ele simplesmente fala isso. Marque a opção em que os termos destacados possuam o mesmo referente textual. Podemos afirmar
que a palavra que, sendo um referente anafórico, para você julgar como certo ou como errado, aquele 1, 2, aquele inferno, 3, aí você vai, 1, podemos afirmar que a palavra que, sendo referente anafórico, sendo um referente anafórico, está retomando a aluna. Certo ou errado? Errado. Ela não é referente, ela é o quê? Referenciador. Ele vai pegar aí, pô. Aí vamos lá, nível 1 de questão. A palavra aqui está retomando quem? Porra. Nível 2 de questão. A palavra aqui está exercendo um papel anafórico. Nível 3. Referente, referenciador, quem é quem? Referente anafórico. Ele vai botando sua palavra. Mas é a mesma coisa. Então, em vez de eu falar num curso de português, começando do zero, o pronome relativo é sempre anafórico. Imagina uma porra dessa. Eu falo que o pronome relativo sempre retoma alguma coisa que já foi dita. Alguma coisa que já apareceu no texto. Aí o cara, é. Aí lá na frente, numa turma de exercício, você fala anafórico. Aí o cara, anáfora. Mas não dá pra você botar logo na pressão, né? Então, o primeiro tópico interessante aqui do pronome relativo é que o pronome relativo sempre retoma um termo anterior. Sempre. Pô, o cara afirmou que é um pronome relativo e, pô, e não retomou nada. Tá errado. Alguma coisa está errada. Ou ele não é pronome relativo, ou ele não achou que a gente está sendo retomado. Bom, 2. Quando você tem uma conjunção, o que você faz? Normalmente você une orações usando conjunções, né? Aí tem aquele cara que fala assim, não, para unir oração tem que ter conjunção. Não. Quem está unindo essa oração não é uma conjunção. É um pronome relativo. Ele que faz o elo, ele que faz o vínculo, ele que faz a junção entre as orações. Eu poderia ter colocado a aluna é linda e eu conheci a aluna. Poderia botar um E, não faz. Mas ele, em vez de fazer isso, ele fez duas coisas ao mesmo tempo. Ele retomou para evitar uma repetição e está servindo como um elo. Ou seja, aquele elemento que está ligando as duas orações. A oração número 1 e a oração número 2. Então nós temos duas orações. A oração da qual faz parte o pronome relativo, esta oração será necessariamente, obrigatoriamente, uma oração subordinada adjetiva. Então ele vai perguntar, poxa, o trecho destacado que possui um valor adjetivo, eu não estou falando que o pronome relativo, não. A oração inteira, ela é chamada de oração subordinada adjetiva. Aí eu quero que você imagine, se você tem uma oração subordinada, necessariamente tem de ter uma outra que vai ser chamada de quê? Principal. Porque ela é subordinada a uma que é mais do que ela, que é mais poderosa, que é chamada de principal. Então eu posso falar que sempre, o pronome relativo sempre introduz uma oração subordinada adjetiva, que pode ser restritiva ou explicativa. Não vou entrar nesse mérito agora. Beleza. Então nós temos aqui mais um detalhe do pronome relativo. Cara, falou em pronome relativo, olha quanta riqueza. Ele pode perguntar sobre referente, quem é o referente do cara. Ele pode perguntar sobre orações. Marque a opção em que se tenha uma oração subordinada adjetiva ou uma oração com caráter adjetivo. Vai procurar o pronome relativo, parceiro. Achou? Tem, com certeza. Não tem jeito. Ele apareceu? Não tem como. Tem oração subordinada adjetiva. É essa aí. E para finalizar,
eu acho a trolha maior. A parada mais perigosa que pode aparecer na sua prova é que ele desempenha uma função sintática. Sempre possui uma função sintática. Vou botar aqui, ó, função sintática. Eu acho que é aqui que mora o perigo. Agora, por quê? Porque função sintática, o que é função sintática? Quase tudo. Pode ser sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunto nominal, aposto, tudo. Zona, tudo. Então, como é que eu vou saber isso? Você vai focar a oração da qual faz parte o pronome relativo. Bom, a oração, qual oração que faz parte do pronome relativo aqui? Que eu conheci. E você vai tentar pensar assim, a oração ela tem que ser completa. Não pode faltar nada sintaticamente falando. O que é uma coisa completa para você? Sujeito, verbo e complemento. Seja sujeito, verbo intransitivo e nada. Sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Sujeito, verbo transitivo direto, objeto direto. Sujeito, verbo transitivo indireto, objeto indireto, não importa. Mas se você fizer isso, essa associação tem que ser completinha nesse sentido. Eu conheci. Bom, sujeito. Conheci. Quem conhece, conhece alguém. Verbo transitivo direto. Seria eu conheci a aluna. Mas eu não coloquei isso. Eu coloquei que palavrinha? Que. Então, sintaticamente falando, dentro da minha oração, se eu classifiquei o verbo como transitivo direto, necessariamente eu tenho que ter um objeto direto. Quem é que pode ser objeto direto na oração 2? Que. Então, ele vai simplesmente dar um up na sua questão. Ele vai falar em classe gramatical e em função sintática. Se ele falar em classe gramatical, morfologia, análise morfológica, ele está falando de pronome. Se ele falar em sintaxe, função sintática, análise sintática, ele está falando de objeto direto. Então, às vezes, você responde pronome relativo, mas ele perguntou função sintática. E às vezes você responde objeto direto, mas ele perguntou classe gramatical. Então tome cuidado com isso, tá? Beleza, então isso aqui de pronome relativo é o que nós temos. Né? Nós temos aí a outra oração também vai ser completa, se você quiser classificar tudo. Ó, sujeito, predicativo do sujeito, que é uma característica do sujeito, e um verbo de ligação. E a minha pergunta é, se eu fizesse uma outra frase assim, igual a letra D, vamos lá. Se eu falasse assim, olha, essas pessoas são terríveis, mas são pessoas que trazem uma forte tendência. Se eu falasse isso. Mas são pessoas que trazem uma forte tendência. Aí teria um pronome relativo? Teria. Pronome relativo funcionando como o quê? Objeto direto? Não. Como o quê? O sujeito. Ele está representando o sujeito nessa frase. É claro que a questão está incompleta, não tem o trecho, não tem o texto para você olhar e tal. Mas aí já dá para saber que trazem. Quem traz alguma coisa. Ele é um verbo transitivo direto e uma forte tendência, objeto direto. Então você tem... Quem está faltando para tudo ficar completinho? Sujeito. Quem é o sujeito do verbo trazer? Que. Que é o sujeito. Então esse sujeito está antes do verbo. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Já vou falar aqui, tá? Da condição integrante. Vamos continuar. A evolução do formato da família brasileira força a necessidade de uma adequação. Aí um aluno chegou para mim e falou assim, Pedro, eu poderia ter lido força. Não aí. Não teria sentido se você lesse força. Substantivo força. A força do Hulk é enorme. Sei lá, força. Não. Aí tem que ser o verbo. Até porque na questão, ele disse o quê?
o verbo sublinhado. Então, cuidado, né? Pô, a questão meu já amarrou. Não fique viajando muito, não. Ah, mas poderia ser força? Poderia, sem contexto, sim, né? Beleza, então a evolução do formato da família brasileira, qual é o sujeito? A evolução do formato da família brasileira. Tudo isso é o sujeito. Se você perguntar qual é o núcleo do sujeito, evolução, sem dúvida, né? Então você tem assim, força a necessidade de uma adequação. Quem força, força alguma coisa. Então ele é um verbo transitivo direto e o restante é objeto direto. Aí nós temos um sujeito também anteposto, por isso não é um gabarito. Então, só para afirmar aí, número 6, letra C. Tudo bem? Quem marcou letra E, entendeu? Legal? Foi? Vamos lá. Questão número 8, número 7. Na frase, nunca deixe para serem pagos pelos responsáveis pela contabilidade. Isso é bacana pra caramba, hein? Ó, e aí? Nunca deixe para serem pagos pelos responsáveis pela contabilidade. E aí? Vou até voltar essa frase aqui. A gente já falou de voz passiva, né? Então, ó, nunca deixe. Aqui tá. Aqui. Para serem pagos. Pelos responsáveis pela contabilidade. Aí, a questão ela fala o seguinte: os termos sublinhados exercem as funções respectivamente. Então ele colocou o quê? Dois termos sublinhados. Ele colocou pelos responsáveis e colocou pela contabilidade. Não é isso? Pelos responsáveis e pela contabilidade. Aí tá. Pô, na boa. Quando você trabalha com voz passiva, a gente colocou no quadro que existe a voz passiva sintética, que é aquela voz passiva que envolve o pronome apassivador. É aquela voz passiva que necessariamente vai ter uma partícula C escrita na frase, ligada a um verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto. Foi o que falamos na aula passada, certo? Beleza. Não é o caso. Ponto. Pô, também existe uma outra voz passiva que envolve locução verbal envolvendo pelo menos um auxiliar sendo o verbo ser e o outro sendo o principal no particípio. Lembrando, particípio do verbo pagar, existem duas formas: pago e pagado. Então, ó, pago e pagado, verbo pegar, existe pegado, pego. Verbo acender, existe acendido, aceso. Verbo imprimir, complete para mim, imprimir. Aqui, nessa coluna. Imprimido e impresso. Verbo, então vamos lá, ó. Pago, pagado. Vai comigo. Pego, pegado. Bora. Aceso, acendido. Vamos comigo. Vai. Impresso, imprimido. Vou botar. Então fica feito e... Não vem aqui o fazido? Vem aqui, ó. Aí volta. Né? Ó. Aí eu venho com outro. Escrito. Escrevido. Dá maior vontade, tesão de falar. Escrevido. Porque você está na lógica, né? Não existe, não existe. Normalmente, o tradicional é um verbo ter um particípio só. Esses caras aqui são verbos esquisitos. Verbos que possuem particípio abundante. Particípio duplo na língua portuguesa. Então, este particípio aqui é chamado de particípio bruto
chamado de particípio regular e este aqui é de particípio irregular. Preste atenção, não existe chego. É a mesma maneira que você fala não existe fazido, não existe chego. Então você fala assim, ele tinha chego. Ele tinha chego já. Porra, melhor calar a boca. Não é? Vai embora da festa. Preste atenção, chego não existe. Só existe o quê? Chegado. Onde é que eu ponho chegado? Regular. Isso aí. E aqui não existe. Peraí, mas eu posso usar um, tanto faz, outro? Não. Você tem que olhar para os auxiliares. Se você for um verbo que tiver um auxiliar ter ou haver, você usa regular, havendo, né, duas opções. Ou ser e estar irregular. É claro que se você está falando de voz passiva, qual é o auxiliar que tem que aparecer? Ser. Então, havendo duas formas de particípio, você sempre escolherá a forma o quê? Irregular. Foi? Porque um aluno me perguntou isso aqui. Conta, olha a trolha. Tinha sido Pedro, segura essa aí, porque você tem o verbo ter e você tem o verbo ser como auxiliares. Eu quero participe, professor. Sentei e chorei, mano. Como é que eu ia justificar essa parada para ele? Simples. Essa frase se encontra na voz passiva. E qual é a maior característica? Quem da locução verbal que representa, fala, pô, eu tenho que estar aqui para essa parada ser voz passiva? É o ser. Então, a preferência não, a obrigatoriedade de se usar um particípio irregular. Então, a conta tinha sido paga. Então eu posso falar que é por causa da proximidade? Não. Não existe isso, não. Os dois são auxiliares, não tem nenhum mais importante que o outro, não. É que na estrutura nós temos uma voz passiva. E ela só é voz passiva por causa do verbo ser. Porque existe o verbo ser. Aí, pô, é a essência dela. Então, claro que o verbo ser vai prevalecer. Não tenha dúvida. Mas a pergunta é interessantíssima. Cara, imagina na prova. Eu sei que com o verbo ter, regular. Verbo ser, irregular. Ele bota ter e ser. Pô, sacanagem isso. Eu achei sacanagem, né? Foi uma questão de prova. Enfim, claro, tinha que ser. Vamos lá. Para serem pagos, né, pelos funcionários. Ou seja, galera, pelos responsáveis. Eu quero que você entenda quem é o agente da ação verbal. Quem seria o agente da ação verbal? Aquele que faz a ação acontecer. Aquele que executa, que faz a ação verbal. Aquele que paga. Quem é que paga? Os responsáveis. Então, necessariamente, esse cara vai ser chamado de agente da passiva. Necessariamente. Necessariamente. Agora, eu tenho da contabilidade, ou pela contabilidade, está vinculado, aqui palavrinha, responsáveis. A contabilidade é que é responsável ou ela sofre a ação? Então é um termo agente ou paciente? Paciente. Se é paciente, é um complemento nominal. Aí você tem que ter isso aí na cabeça para acertar a questão. Aí fica, tá. Mas esse cara poderia ser o agente da passiva? Poderia, se não existisse esse termo aqui. Pô, se eu falasse, deixe de serem pagos pela contabilidade, eu estou afirmando que é a contabilidade que paga. Mas tem um termo. E esse cara aqui está vinculado a responsáveis. Ponto final. Foi? Tranquilo? Beleza. Qual o gabarito? B de bola.
Beleza. Vamos lá. Aí você tá vendo? Não é uma questão de adjunto e complemento. Não, não é isso. É uma questão de função sintática. Aí tem que saber adjunto e complemento, tem que saber voz passiva, tem que saber tudo. Aí vamos lá. Questão 8. A questão 8 tem assim, ó, no texto há um conjunto de elementos que funcionam como pacientes do termo anterior, exercendo a função sintática de complemento nominal. E vem, ó, bonito. A opção em que o elemento destacado tem sua correspondência de forma inadequada por não ser complemento nominal ou seja, ele está falando o seguinte, marca a opção em que o termo não seja complemento nominal. Só. Na letra A, homenagem aos mortos. Os mortos são o quê? Homenageados. É um termo paciente mesmo, por isso é um complemento nominal. Na letra B, manuseio de resíduos. Os resíduos são manuseados, alguém está manuseando. Então ele sofre ação, é paciente também. Na letra C, manutenção dos túmulos. Agora, os túmulos são mantidos. Na verdade, existe até uma polêmica nisso, porque nem são mantidos. O mais correto, e mais culto e mais formal seria manutenidos. Mas as provas já estão relaxando mesmo. Estão deixando aí o mantido. Ele mantém os dentes são mantidos, não, manutenidos. É meio esquisito, tá? Mas aí funciona essa ideia de paciente. Você percebe a ideia de paciente. Produção de resíduos. Os resíduos são produzidos. Agora, infiltração de água. A água faz o quê? Infiltra. Ela infiltra. Ela é agente da ação. Isso não é complemento nominal. Isso é o quê? Adjunto adnominal. Aí, ele bota, a água é infiltrada. Não. Porque se você fala que a água é infiltrada, você está considerando que a água é um termo paciente. E não é. Porque no texto original é agente, pô. A água que infiltra. Pô, a infiltração da água aqui, ó. Pô, tem que fazer uma obra. É a infiltração da água. A água infiltra. Ela que infiltra. Tá legal? Ela é o agente da ação. Então, cuidado. Por isso, o que está errado aí, qual a letra? Letra E. Tá bom? Foi. Número 9. Leio a reclamação de um repórter irritado que precisava falar com um delegado e lhe disseram que o homem havia ido tomar um cafezinho. Ele esperou longamente e chegou à conclusão de que o funcionário passou o dia inteiro tomando café. É um delegado. Porra, o cara, já estudou pra caramba, né? Já chega, né? Deixa o cara. Nesse segmento, coisa que eu fiz errado, tá? Eu não faria isso. Eu leria primeiro o que estava sendo perguntado. Eu fui logo pro texto. Dá uma lida antes na pergunta. Se eu não falei isso na primeira aula, tem que ler a pergunta. Porque às vezes só com a pergunta você não precisa ler nada. Por exemplo, se ele bota um trecho e fala assim, marca a opção em que não esteja na voz passiva. Você percebeu o que está escrito? Não. Aí ele bota um texto grandão. Tipo, nada a ver. Né? Vamos lá. Então, nesse segmento, a forma verbal que não tem agente identificado, ou seja, o que é o agente identificado? Não necessariamente. O agente identificado. Ó, preste atenção. O carro foi comprado por Pedro. Qual é o agente da ação verbal? Pedro. É sujeito? Não, não é sujeito. É o agente da passiva. Se você estiver falando de voz ativa, Pedro comprou o carro. Qual é o agente? Pedro. Aí vamos lá, vou perguntar agora sintaticamente. Qual é o sujeito? O carro. Qual é o sujeito? Pedro.
Quando que o sujeito e o agente são representados pela mesma palavrinha? Quando a voz for uma voz ativa. Porque na voz passiva, cada um pro seu lado. Então tome cuidado com isso. Quando você não identifica o agente, não identifica o agente, se a frase estiver na voz passiva, basta apagar isso aqui e pronto. Pergunto: existe agente da passiva? Existe, mas ele é indeterminado. Alguém comprou, pô. Se for voz ativa e você quiser não identificar o agente, na voz ativa, o agente é sinônimo de quê? Sujeito. Então você está falando que você vai não identificar. Mesma coisa, você vai falar que você vai indeterminar. Opa, quais são as formas de indeterminação do sujeito? Duas. Ou verbo na terceira pessoa do plural, ou você chama a partícula C com que classificação? PIS. A gente colocou isso no quadro também, não foi? Beleza. Então, você tem que olhar como um técnico, pô. Pera aí. Ele quer o agente não identificado. Se for voz passiva, não tem que ter verbo no plural, não tem que ter PIS, tem que ter nada. É só não escrever. Mas se for voz ativa, ou o verbo está no plural, ou está no singular e a partícula C é PIS. Beleza. Aí ele quer que não tenha. Leio. Eu. Precisava falar. Leio a reclamação de um repórter que precisava falar. Quem precisava falar? Ele é o agente. Disseram, e disseram que o homem havia ido tomar um cafezinho. Quem disse? É indeterminado. É essa a resposta, sem dúvida. Havia ido tomar. O homem havia ido tomar. O homem. O homem. É ou não é? É, isso aí. Aí você fala assim, pô, mas tem como referente o delegado? Tem. Perfeita. E chegou. Ele esperou longamente e ele chegou. Então, chegou à conclusão de que o cara ficou o dia inteiro lá tomando café. Todos têm o agente identificado. Só um que não, a letra C. Por isso é o gabarito, questão número 9. Todo mundo acompanhando? Tranquilo? 10. A expressão sublinhada exerce uma função sintática diferente das demais por ser considerada um complemento e não um adjunto. Cuidado com esse tipo de questão. Não é comum, né, a FGV fazer o que eu vou falar, mas ela já fez. Quando ele fala complemento, é muito amplo. Pode ser complemento nominal e complemento verbal. E quando ela fala adjunto, mesma coisa. Pode ser um adjunto adnominal ou um adjunto adverbial. É claro que quando eu olho uma questão dessa, eu já penso em adjunto adnominal e complemento nominal. É 90% de certeza de que é assim. Mas pode ser que ele avacalhe com a tua vida. Cabe com você, né? Que aí o cara pensar, ele quer um complemento nominal. Não, ele quer um adjunto adnominal. E nada disso, ele quer um objeto direto, sei lá. Ele arrebenta com um, né? Vamos lá. A expressão sublinhada que exerce a função diferente das demais, por ser considerado um complemento e não um adjunto, então ele diz que todas são adjunto, menos uma. Qual letra? É. Vamos lá. Interesses das crianças. Relação de posse. Aí você... As crianças que têm o interesse, né? Elas que interessam, se interessam, né? É o agente. Ah, mas eu não consegui. Aí você, pô, relação de posse, classificou como adjunto adnominal. Se é um adjunto adnominal, ponto. É um termo agente. Vinculou. É isso. Beleza. Autonomia das mulheres. Pô, autonomia delas, né? Pô, relação de posse. Pô, se é adjunto adnominal, agente. Mas eu não percebi. Eu não notei essa relação de agente. Mas é um adjunto adnominal? É, então é agente. Pode apostar. Na letra C, direitos de homossexuais. Deles. Agente. É adjunto adnominal, relação de posse, agente. Teses
da esquerda dela, né? Ou seja, relação de posse, adjunto nominal, sendo adjunto nominal agente. Ampliação das liberdades, elas ampliam ou são ampliadas? Paciente, complemento nominal, simples. Letra E. Letra E, questão número 10. Letra E. Foi? Tranquilo, né? Beleza. As liberdades são ampliadas. Elas não ampliam. Elas são ampliadas. Elas sofrem essa ação. Nessa relação entre as palavrinhas, ela funciona como polo passivo. O paciente mesmo. Tá? Beleza. Vamos lá. Aí, continuando, hein? Caramba, é mó doideira, hein? Negócio de português, hein? Não é pra mim, não. Vamos lá. Ó, questão número 11. O elemento sintático sublinhado funciona como paciente do termo anterior em... Ele falou em complemento nominal? Mas, pô, você pode pensar em complemento nominal, pá. Mas eu já expliquei. O carro é agente ou paciente? Paciente. Ele sofre a ação de ser? Pô, poderia ser um objeto direto como resposta, cara. Ponto final. É claro que quando eu vejo uma questão dessa, eu já penso em adjunto e complemento. Ah, isso é, pô, é claro. Mas ele pode aloprar. Eu acho que ele vai aloprar na provinha de superior. É o momento em que ele aparece, a FGV. Ela vem rasgando. Então, assim, quem for fazer fiscal de tributos, pô, abra os olhos mesmo, fique atento a tudo. Não acredite numa facilidade. Serão 20 porradas. 20 porradas. Não será uma provinha... Porque eu não sei se você percebeu, ele não botou mínimo por matéria. E sim por... Então ele tem que apertar mais ainda. Para eliminar. Ele vai ter que apertar mais ainda. Porque quando era por mínimo, ele apertava em uma matéria, já cortava uma galera. Mínimo por contabilidade, botava a contabilidade... Impossível, o cara não tirava o mínimo, tava fora. Tirei 10 em português, não tirou o mínimo em matemática. Tá fora. Agora não, agora ele tem que fazer você ir mal em todas, pra você não pegar o mínimo do grupo. Tipo, é muito bizarro. Eu tô esperando uma coisa astronômica. Fantástica. Tô curioso pela prova de português. Tô curioso. Sério mesmo, tô com pena de vocês. 25 dias da prova, você falar isso. Vem pressão. Não, chumbo grosso. Chumbo grosso. Não só em português. Tudo. Nossa senhora. Vamos lá. É maneiro, né, pô? Você vai ver a galera... Caraca, qual é, mano? Ela... qual é, Pedro? Olha só, é engraçadão que eu vou falar, mas olha só. Tenta anotar isso. Tenta anotar. Concurso da prefeitura. Aí vem o professor, dia seguinte da prova, no dia da prova, desenrolou a prova pra ele, tirou foto, no dia da prova ele publica aquela merda no Facebook, com a correção, na marca, antes do gabarito. Prova pra Petrobras, mesma coisa. Eu quero ver quem vai ter a cara pra botar no dia seguinte da prova de Niterói, sem o gabarito oficial falando, é B. Eu quero ver. Já tô avisando, eu não vou fazer. Mas não vou mesmo, eu não vou. Pô, tá louco? Imagina, é bem capaz, isso pode acontecer. Eu falar B, C, D, tirou quanto? 0. Caralho, qual é, mano? Pô, sei lá. Não sei. Pô, bizarro, velho. Caraca. Eu sempre odiei isso. Aí nego vai pra porta de prova, não vai pré-militar? EPICAR, IMIDA, aquela provinha que é de português, então, chupeta, né? Faz isso na prova de fiscal. Não tem essa parada não, mané. Fala assim, não, vamos unir um grupo de professores. Folha dirigida. Ela sempre faz, né? Aí você pode botar, não é folha, é falha dirigida. Você vai ver, não tem como. Ela vai até segurar esse gabarito, não vai nem falar do concurso. Só vai divulgar o oficial. Não vai fazer, duvido. Pô, sacanagem. Vamos lá.
Eu não vou fazer, não. Ô, Pedro, credibilidade você me passa. Adoro isso. Vou não, pô. Vamos lá. Número 11, então, né? Isso. Vamos lá. Aí, ó, ele quer o paciente. O paciente, normalmente, complemento. Faixa de pedestres. Pô, além de ser a faixa um substantivo concreto, né? Você tem uma adjunta nominal, agente. Regras de trânsito. Regras dele, regras de trânsito, concreto. Adjunta nominal, então, agente. Utilização de bebidas alcoólicas. Cara, que essa palavra utilização cai direto. Então, as bebidas alcoólicas são utilizadas. Então, paciente, complemento nominal, sem dúvida. Letra D, cinto de segurança, cinto. Concreto ou abstrato? Concreto. Então, você tem um adjunto nominal, logo, agente. Vítimas do trânsito, concreto. Então, você tem do trânsito, agente. Tá? Beleza? Tranquilo? Pode falar. É uma coisa que existe, é uma coisa que normalmente está até documentada. É regra. Mas aí, vamos pensar aqui comigo. Pedro, deu zebra, porque por regra realmente não encarei como concreto. Mas viu a relação de posse? Então, beleza. Mas isso vai acontecer direto. Por quê? Se você me perguntar, na aula de substantivo, Pedro, você vai me dar a classificação de todos os substantivos como concreto e abstrato? Eu vou falar não. Por isso que o assunto adjunto nominal e complemento nominal, ele se tornou um assunto muito difícil. Não por causa do assunto em si, mas pela dependência que você tem de substantivo, que é impossível. Tudo depende de contexto, papapá, entendeu? Então, é muito complicado isso. Depende de contexto. Eu falei, acho que tem um exemplo aqui, eu não sei, mas eu falo assim, construção. A palavra construção é um substantivo. Concreto ou abstrato? Depende. Pô, é muito escroto, depende. Se eu sou um engenheiro, pô, levo meu amigo aqui, olha lá a minha construção. Concreto. Aí você fala assim, pô, rapaz, a construção desse prédio aí, ó, a construção tá demorando pra caramba. Já é o ato de construir. Tipo, é bizarro, já virou abstrato. Aí você fica aqui, e aí, como é que faço na minha prova? Você tenta na primeira, tenta na segunda, tenta na terceira, tenta na quarta observação. Dependo de concreto, eu tô na merda. Não sei. Aí você faz o quê? Posse. Ela vai cair certinho. Linda. Perfeita na sua mão. Aí você vai acertar a questão, tá? É um assunto polêmico mesmo, tá? Então, número 11. Que letra? C. 12. Questão 12. Assinale a alternativa em que o termo abaixo... Desculpa. Assinale a alternativa em que o termo abaixo que não exerce função de complemento nominal por não ser o paciente do termo anterior. Então, ele quer o adjunto adnominal? Não. Ele quer um termo que não seja complemento nominal, por não ser paciente. Eu quero que você lê ao pé da letra. É claro que aí, provavelmente, será um adjunto. Mas não necessariamente. Se ele tiver que escrotizar, ele vai escrotizar. É isso. Tá? O cara olha o objeto direto e fala, ah, não, isso aí, pô, nossa, não tem nada a ver, perdida. Não, totalmente, tudo a ver. Não é complemento nominal, pô. Tá? Criação de um fundo. O fundo é criado. Deterioração das cidades. Elas são deterioradas. Provisão dos recursos. Os recursos são provisionados. Legal. Situação de urgência. E aí? É bem escroto, cara. Situação. Ah, concreto ou abstrato? Não respondo. Não respondo. Situação de urgência. Situação dela. Ela está na situação. Ou seja, posse, adjunto adnominal. Acabou. Ponto. É agente. E planejamento das cidades. As cidades são planejadas. Aí. Eu quero que você faça esse tipo de questão comigo aqui em sala. É letra D. Vai. A parada é a seguinte. Eu coloquei essas questões, por quê? Porque é uma questão que vai cair. Não tem como não cair. Mas é certa. E é uma questão que, se você fizer bastante, você acerta com certeza. E você acerta sem saber se é concreto ou abstrato. Mas você vai acertar. Da mesma forma.
Mas quando o cara bota uma questão dessa, o cara não tem nem noção de como analisar, porque quando eu falei primeira vez agente, termo paciente, o maluco ficou, vocês ficaram assim, ó. Ah, não. Aí a gente fez o ataque ao homem foi cruel. O ataque do homem foi cruel. Ah! Você tem que aprender a raciocinar assim. Senão não dá. Você não faz a questão. Agora você está se sentindo à vontade. Ah, deteriorada. Pô, não sei o que é provisional. Mas se botasse na primeira vez assim, agente. Pô, agente? O cara começa a pensar na língua portuguesa. Agente pode ser o sujeito. Agente da passiva. Mais nada, não vem mais nada. Não vem. Se você pegar um curso de sintaxe, não há no curso de sintaxe adjunto adnominal e complemento nominal. Não existe isso. Eu não faço isso. Eu não dou aula de complemento e adjunto. Eu falo durante o curso. Eu não dou aula disso. Num curso básico, que é o normal. Todo mundo faz um curso básico esperando aprender português inteiro. Não. Eu não dou. Função sintática do pronome relativo num curso básico. Não dou. Não dou. Concorda que você precisa saber a função sintática do pronome relativo? Você tem que saber todas as funções sintáticas? Não dou. Isso aqui seria um curso um pouquinho mais avançado. Ou dentro de uma turma de questões. Aí dá. Mas não dá. Não dá para você falar. Não tem como. Sem condição. Agora, o aluno do básico vai ter muito mais facilidade em falar concreto, abstrato. Aí quando um cara falar de complemento adjunto e fizer essa dependência, ele vai estar tranquilão. Provavelmente será o único da sala a saber. Deus concreto. Por quê? Porque é o pai de Jesus. É isso, entendeu? São etapas, né? Vamos lá. Pô, que bizarro isso, cara. Eu não concordo, mas e aí? Vamos lá. Uma das maneiras de estabelecer-se a diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal é adver-se a diferença entre agente, adjunto, e paciente, complemento. Assinale a alternativa em que o termo sublinhado funciona como adjunto adnominal. Ele quer adjunto adnominal. Desenvolvimento de remédios. Os remédios são desenvolvidos. Uso de animais. Os animais são utilizados, são usados, enfim. Vítima de diversos tipos de moléstias. Elas que são vítimas. Exatamente. Isso aí, é agente ou paciente? Agente. Ah, mas eu não percebi não. Tá, vítima é concreto. Porra, adjunto adnominal. Adjunto, agente. Não, vítima delas. Agente, posse, não importa. Chegou a adjunto adnominal, acabou, ele é agente. A prova. Emprego de cobaias. As cobaias são empregadas em eliminação do sofrimento físico. O sofrimento físico é eliminado. Pode falar. Mas também, sei lá, na hora da prova dá pra pensar assim, Dá. diversos tipos de moléstias são vítimas. Sou vitimado. Não, é difícil. Você, normalmente, uma pessoa é vítima de alguma coisa. Entendeu? Exatamente. Porque assim, quando você fala assim, vítima de alguma coisa, pode ser de qualquer coisa. Esse de qualquer coisa é o agente. Você é vítima em relação a alguma coisa, ou seja, ela veio, ela agiu e você foi a vítima. Então não tem como pensar, não tem como pensar. Você pode até... Esse tipo de questão é chato mesmo, não tem jeito. Você tem que fazer, depois fazer de novo, depois de novo. Não dá. Vai pra internet, busca lá nesse site. Pô, faz questões. Tem um site bacana, de que gosto muito, né? É pago, não é o Questões de Concurso, eu não curto muito esse site não, porque tem um pouquinho de erro. Ah, eu tô duro. Vai com erro mesmo que tá bom. Tem um site muito bacana, né, de uns amigos. É o Tec Concursos. Tec Concursos, acho que é isso. Joga Tec, questões Tec. O que é isso? Ele faz, são professores confiáveis, né? Eles fazem o quê? As questões por assunto, por matéria, por tudo, e todas, sem exceção, comentadas. Comentário em PDF. Tudo comentado. Aí você chega ao site lá, na tua plataforma lá, quero fazer 10 questões de crase. Ele, 10 questões. E o comentário, se você quiser ler. E o comentário é confiável, em regra.
Normalmente é confiável. Então é um site bem bacana. Eles são bem bacanas em relação a questões. Tem de pagar uma mensalidade, alguma coisa do tipo. Mas você tem todas as matérias. Para quem está na reta final, talvez seja interessante. Pega aí, sei lá, 200 questões de tributário. Faz, lê. Por banca, por tópico, por assunto, por concurso, por... É igual questões de concurso, idêntico. Só que, como ele é pago, você pode exigir. É pago também? Porque você consegue acessar... Você não consegue acessar um negócio lá de graça? Não pode entrar no negócio? Eu não sei. Não tem comentário, Então, porque assim, eu não conheço os professores do Questões. Não conheço mesmo. Agora, essa galera aí, esse grupinho que montou já é fiscal, já a galerinha já que já veio na porrada. Galera boa mesmo. Professor maneiro lá. Maneiro. Galera muito boa mesmo. Vamos lá. Quem é? Sionil Borges, de Direito Administrativo. O cara é fantástico. É o cara da parada, né? Então ele tá aí. Aquele que teve o escândalo de dinheiro, que saiu na televisão, você sabendo? Ele tava com uma maleta de 100 mil reais e tal. Mas ele não roubou, não. Ele é um cara muito íntegro mesmo. Muito, sério mesmo. Muito. Era dinheiro de aula, de concurso. Que os cursos pagam em dinheiro, de verdade, pô. Ele não faz isso. Ele é um cara que é escroto. Ele não faz mesmo. Ele foi vítima mesmo. Ele é complemento nominal nessa aí. Ele é complemento nominal. Vamos lá. Sionil. Ele é sionistro, como ele diz. Vamos lá. Questão 13. Então, letra C. 14. Foi letra C? Tá, legal. 14. A França foi ocupada pelos alemães. A frase do texto, se colocada na voz ativa, terá a seguinte forma. A gente já falou disso. Se ele está falando, vai ser colocada, será transformada em voz ativa, eu já posso inferir que ela está na voz passiva. E mais do que isso, olhando a estrutura, eu já sei que não é sintética. A sintética pode ser chamada de pronominal também, porque ela é aquela do pronome passivador. Então essa aí é a voz passiva o quê? Analítica. Voz passiva analítica. E a voz passiva analítica? Eu só vou colocar siglas, ó. Vai. Sujeito, paciente, mais locução verbal, com no mínimo 2 verbos. O verbo ser mais particípio, mais agente da passiva. Aí, isso aqui, que é uma voz passiva, necessariamente veio de uma voz o quê? Ativa. Necessariamente. Então já caiu na banca CESP, inclusive, isso. Toda voz passiva necessariamente pode ser transformada em uma voz ativa. Aí, neguinho, errado. Errado não. Certo. Necessariamente. Agora, toda voz ativa necessariamente pode ser transformada em voz passiva? Não. Só quando tiver sujeito, verbo transitivo direto ou direto indireto e objeto direto. Sem preposição. Verbo pessoal. Aquela... A gente fez aí. Tá. Aí vamos lá. Então olha só. Se ele te deu uma voz passiva com 2 verbos, cara, a voz ativa com certeza quantos verbos? 1. Porque quando você passa da voz ativa para passiva, o que você faz? Você insere qual verbo? Ser. Não é isso? Pô, se você inseriu o verbo ser, quando você volta para ativa é só o quê? Tirar. Então, se ele colocar uma ativa com 2 verbos, já não pode ser resposta. Se ele colocar uma ativa com 3 verbos, já não pode ser resposta. Se ele colocar uma ativa com partícula C, já não pode ser resposta. Pô, mas a partícula C não seria pronome passivo? Não. O C pode ser tanta coisa na vida. Só será voz passiva com partícula C quando for pronome passivador. Só. Então, a voz ativa necessariamente com um verbo. E necessariamente em que tempo verbal? No tempo do verbo ser, que é o verbo auxiliar da locução verbal e é aquele verbo que carrega o tempo verbal. A gente aprendeu isso também quando eu coloquei no quadro locução verbal. Então, somando tudo, a França foi. Presente, passado ou futuro? Passado. E do passado nós temos 3.
pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Aí é qual? Dá um frio na barriga, né? É o quê? Passado. Pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Né? Medo de garrinha, muito engraçado, velho. Nossa. Caraca, na moral, velho. É muito, né? Vocês estão demais, na moral. Caraca. Passado com maior ênfase. É o quê? Passado. Eu falei, caraca, maluco. Maneiro. Vamos lá. É perfeito, tá? Ontem. Vinculado à palavrinha ontem. Tá? O imperfeito é vinculado à palavrinha antigamente. Faça sempre essa associação. Quando você pensar em pretérito perfeito, é o ontem. Se você tiver certeza, é pretérito perfeito, mesmo assim confira. Eu quero que você fale este verbo no perfeito e no imperfeito. Ó, ontem eu fui feliz. Antigamente eu era. Então eu quero que você sempre faça a comparação. Porque às vezes ele vai te enganar. E você vai se iludir. Você vai pensar que é perfeito e ele é imperfeito. É imperfeito e ele é perfeito. Faça os dois para você saber quem é quem. O ontem, pretérito perfeito. E o antigamente, pretérito imperfeito. Pronto. Fazendo essas duas, você vai comparar e falar, esse aí foi. Ontem ele foi feliz. Antigamente ele era feliz. Ah, esse cara aí é pretérito perfeito mesmo. Ele tem que continuar no pretérito perfeito. Sempre. Ocuparão. Pretérito o quê? Futuro. Letra B. Ocuparam. Pesada. Porque ele pode ser perfeito e pode ser mais que perfeito. Como é que seria o mais que perfeito? Eu ocupara, tu ocuparas, ele ocupara, eles ocuparam. Mas, pô, se não tem contexto, pô, é perfeito. Letra C, ocupou-se, pretérito perfeito, só que ele botou partícula C. Ele pediu isso? Não, ele pediu voz ativa. Os alemães ocupavam, pretérito imperfeito. Antigamente eu ocupava, tu ocupavas, eles ocupavam, pretérito imperfeito. E ocupar-se-á, pô, apareceu partícula C? Tá fora. Ele pediu voz ativa. Foi? Tranquilo? Quem marcou a letra C, ocupou-se, legal? Quem marcou a letra C, pensou naquela escadinha que normalmente é feita. Da voz ativa para passiva analítica e da passiva analítica para sintética. Então eu peço, olhe sempre o que está escrito na questão. E, às vezes ele vai te dar resposta como voz passiva sintética, mas ele pediu a ativa. Ele não nem coloca, às vezes, assim, na voz ativa. Ele fala a forma ativa do verbo. Aí ele dá uma enfeitada aí para tentar, né, te confundir. Então é B de bola. O traje especial é usado pelos exterminadores do mosquito da dengue. Endemias. Vamos lá. O traje especial é usado pelos... Eu quero saber, isso aí. Essa frase do texto encontra-se na voz passiva. Quero que você seja mais técnico. Uma voz passiva analítica. Qual é a estrutura? O traje especial, sujeito paciente. É usado, locução verbal. Pelos exterminadores do mosquito da dengue, agente da passiva. Quantos verbos eu tenho na minha voz passiva analítica? 2. Quantos verbos eu vou ter na ativa? 1. E na passiva sintética? 1 também. Não importa o que ele vai pedir. Sempre que ele te der voz passiva analítica e pedir tanto a ativa quanto a sintética, a quantidade será o que tem na passiva analítica menos 1. Letra A. Usa-se. É isso? Ele quer a voz ativa. Usa-se? Não. B. Os exterminadores de mosquito da dengue usam o traje. Usam. É ou não é? Porque é presente. Ah, por que é presente? Porque o verbo ser lá em cima está no presente. Você não mandou mudar? Se o traje especial... Não, desculpa. Os exterminadores do mosquito da dengue usaram. Usaram o quê? Pretérito perfeito. Ontem eles usaram. Antigamente eles usavam. Letra D. Se o traje especial for usado... Olha o que ele colocou. For usado... Ele usou quantos verbos? Isso pode? Não. Se ele está na voz passiva analítica com 2... A ativa necessariamente tem que ser com quantos? 1, acabou. Só isso.
E na letra E, o traje especial sendo usado, mesma coisa. Ele está usando dois verbos. Não pode. Então eu quero que você mate a questão, preste atenção, pela estrutura. Eu não quero que você fique fazendo a voz passiva. Para que você vai perder seu tempo escrevendo os exterminados? Mas que isso? Dá uma olhadinha na estrutura que você vai matar a questão. Sei lá, em 30 segundos. Quantidade de verbos. Já elimino tal. Tempo verbal, presente. Já elimino tal. Boa, só pode ser essa. Tá? Então 15, B de bola. 16. Vamos lá, questão 16. A frase do texto 4 que foi trazida pelo Instituto Endeavor. Equivale na voz ativa, que foi trazida pelo Instituto Então vamos lá. Que foi trazida, locução verbal. Isso é uma voz passiva analítica. Tempo. Pretérito perfeito. Ontem foi. Legal. Então, o tempo verbal da voz ativa tem que ser pretérito perfeito. Quantos verbos eu vou ter que ter? E é o verbo trazer, né? Com certeza. Porque o verbo ser vai para o espaço. Letra, de cara. Olha só. Na letra C, olha a letra C. Trazida. Isso não é pretérito perfeito. Isso é particípio. Na letra D tem trazida. Quantos verbos eu tenho aí? 2. Não pode ser resposta. Mas é a voz passiva também, cara. Para que você vai raciocinar em relação a isso? Não é resposta. Que traz o instituto. Traz é o quê? Presente, passado ou futuro? Presente. Na letra A, que o instituto traz presente. Só sobrou que letra? B. Vai pela estrutura. Pela estrutura. E claro, saber tempo verbal é importantíssimo. Muito importante, tá? Então 16, letra B de bola. 17. Vamos lá, vai lá embaixo. Em relação ao fragmento acima, assinale a opção em que os dois casos apresentam exemplos de voz passiva. Ele especificou a voz passiva? Não. Então pode ser voz passiva analítica e voz passiva sintética. Para ser voz passiva sintética, nós temos que ter verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto, mais quem? Se. Tem que ter esse cara, sendo um pronome apassivador, mais sujeito paciente. Tá garrancho hoje, porque hoje eu coloquei bonitinho no quadro, não foi? Na aula passada? Fiz isso? Bonitinho, com cor, tal, sublinhei. Beleza. Só tô fazendo isso porque você já tem isso, tá? Eu comecei hoje. Ferrou. Quem começou hoje? Nem perguntei isso. Tem alguém que começou hoje? Não? Tranquilo? Legal. Graças a Deus. Vamos lá. Aí vamos lá. Ele quer dois casos de voz passiva. Aí vamos pensar aqui, presta atenção. Cara, olha as opções. Na letra C, apareceu assim, impõe. Tem partícula C? Na letra C, tem partícula C? Não. Nesse impõe? Não. É locução verbal? Não. Porra, isso é voz passiva? Não. Então elimina logo. De cara, eu nem li. Tem que eliminar, porque olha só, se não tem locução verbal, não sei nem qual é a locução verbal, mas se não tem locução verbal e não tem partícula C, parceiro, pode ser o que ele quiser, menos voz passiva. Foi? Letra C foi para o espaço. Na letra B, idem. Ele quer os dois casos de voz passiva. No segundo elemento tem impõe. Tá fora. Vamos lá. Na letra A, tem são muito diversificadas. Preste atenção. É bizarro. Olha só. Se fosse... A gente vai ter que voltar ao texto, sem dúvida. Mas se fosse uma frase... As coisas são muito diversificadas por nós. As coisas
são diversificadas por nós. Preste atenção. É o verbo diversificar? Sim ou não? Se eu falasse assim, as coisas são diversificadas por nós. Nós diversificamos as coisas. Eu consigo perceber que esse verbo tem uma ação, mesmo que jogando na voz ativa. Tem uma ação, indica, mas é um verbo mesmo. Agora, quando eu falo que a sua loja, as suas lojas são diversificadas, esse diversificada já não é mais verbo. É adjetivo. Não é uma característica? E ao mesmo são diversificadas. Então vamos pensar assim, tá, como é que eu penso de cara? De cara você pensa em adjetivo. Desculpa, de cara você pensa em voz passiva. Mas você tem de voltar. Se ele voltar como um verbo mesmo, uma moral, indicando ação, é mesmo voz passiva. Provavelmente não é. Por quê? Porque se você analisar a letra A, tem são muito diversificadas. E na letra E, são muito diversificadas. Na letra A, sejam tomadas, é voz passiva com o verbo ser, mais particípio, do verbo tomar. Na letra E, criam-se condições. Quem cria, cria alguma coisa, verbo transitivo direto, pronome passivador e sujeito paciente, condições. Se você olhar só as opções, pô, sejam tomadas lá em cima, é voz passiva. Criam-se condições, é voz passiva. Ele colocou o mesmo, são muito diversificadas na A e na E. E a letra D, exatamente o que a gente tem certeza de ser voz passiva. Pedro, essa é a melhor maneira de se fazer questão? Olha só, se você estiver seguro da estrutura, você não precisa nem pensar muito para acertar a voz passiva. Tá, mas eu quero pensar, então vamos pensar, vamos voltar ao texto, ó. Essas duas tipologias urbanísticas somam cerca da metade das moradias urbanas brasileiras. São muito diversificadas, mas, em geral, esse muito diversificadas não é verbo, é sim uma característica das moradias urbanas, não é isso? Acho que é isso, enfim. Então, não quero nem saber o que é, mas é uma característica. Então, esses são muito diversificadas não é voz passiva. Se é uma característica, se é um predicativo, não é voz passiva. Porque para ser voz passiva tem que ser particípio. Foi? Então, letra A já eliminei, letra E já eliminei, então ficou realmente com a letra D de dado, sejam tomadas. Quero ver se é realmente isso. Esses sejam tomadas. Assim, criam-se condições para que essas áreas sejam tomadas por interesse, olha aí, por interesses marginais. Ou seja, interesses marginais tomam, para que interesses marginais tomem essas áreas, né? O tal presente do subjuntivo aí, que ele colocou com o sejam. Então, é letra D de dado, alguma dúvida? Tranquilo? Legal? Volto a dizer, em estrutura de voz passiva, ó, manda na prova, manda. É uma questão que, cara, vai cair e você vai acertar. É garantido. Esses muito diversificados em função de quê? Predicativo do sujeito. Né? Predicativo de um sujeito que está indeterminado na oração, né, da qual faz parte, mas você sabe quem é. Que, ó, essas duas tipologias urbanísticas somam cerca da metade das moradias urbanas brasileiras. São muito diversificadas. Essas duas tipologias urbanísticas, né, são muito diversificadas. É uma característica. Né? Você fala assim, ah, nossa, sua loja é muito diversificada. É uma característica, não é o verbo diversificar. Né? Eu não estou falando que ele foi diversificado por... Não é isso. Beleza? Então vamos lá. Número 18. Chegaram aqui há milhares de anos. Assinar a opção em que se substitui a forma verbal a de maneira mais adequada à norma culta. Chegaram aqui há milhares de anos. E aí? Esse há milhares de anos é o quê? Esse verbo haver aí. É um verbo impessoal. É aquele que indica um tempo passado e um tempo decorrido, não é isso? Não é o verbo haver no sentido de existir, não. Então, vamos pensar aqui comigo. Você conhece dois verbos
que são, assim, classicamente cobrados em prova, que é o verbo haver e o verbo fazer, quando impessoais. Normal. Quando você tem um verbo ter, aí, ó, na letra B de bola, tem milhares de anos, vamos pensar assim, o verbo ter, ele não é muito cobrado, mas ele é cobrado. Quando você fala assim, aí, tem a geladinha aí? Então, é normal, você fala isso. Tem? Tem sorvete de chocolate? Tem? Tem. A norma culta, ela não condena o uso do verbo ter. Ela diz que é mais elegante o verbo haver. Quando o verbo ter possuir uma possível substituição pelo verbo haver, é mais pomposo o verbo haver. Então imagine só você de sunga, a geladinha aí é uma coisa que só acontece em prova. Mas preste atenção, eu quero que você entenda que eles são iguais em relação à pessoalidade e impessoalidade. Vamos lá, iguais. Há alunos aí? Esse verbo é o verbo pessoal ou impessoal? Há alunos aí? Impessoal, porque é o verbo haver no sentido de? Então, se eu for usar o verbo ter, será também impessoal. De novo, ó. Há alunos aí? Não. Verbo impessoal. Por isso ele está no singular ou no plural? Tem alunos aí? Se eu consigo fazer essa identidade entre haver e ter, ele possui a mesma classificação. Então, há alunos aí, verbo haver impessoal. Logo, tem alunos aí? Verbo ter é um verbo impessoal. Verbo impessoal fica no singular. Não é alunos, é há alunos aí. E o verbo ter é impessoal, fica no singular. É tem com acento ou sem acento? Tá. Então, fechamos isso? Beleza. Aí vem a história da locução verbal, que você já sabe. A locução verbal, na minha visão, é muito simples, ó. Eu vou colocar aqui, para você falar se é certo ou errado. Ó, se eu falo assim, ó, desculpe-me. Vou colocar até um exemplo mais bobão, para não pegar nem tão firme, não. Não precisa ir muito para aprender isso, não. Se eu falo assim, ela irá comprar. A gente já fez isso. O livro. E elas? Bora. Irá comprarem ou irão comprar? Irão comprar. Como é que eu devo fazer para nunca errar na prova? Nunca. Tá, então, nunca. Vai ter que fazer sempre assim. Nunca vai errar. Isso é uma locução verbal. Você tem quantos verbos aqui? 2. Um verbo chamado de verbo auxiliar, vamos, e outro chamado de verbo principal. Nunca você vai errar, mas tem que fazer sempre assim. Você vai simplesmente imaginar essa mesma frase só com o verbo principal. Não importa a locução verbal. Você vai imaginar a frase só com o principal. Você falaria, ela comprará. Isso aqui estaria no singular ou no plural? Singular. Comprará. Aí você volta à realidade do texto. O verbo comprar está sozinho no texto aqui? Não. Ele tem o quê? Um auxiliar. Então, de novo, você vai ler como se só existisse o verbo principal. Você viu a forma que ele assumiu. Logo, quem vai assumir essa forma para ele será o auxiliar. Sempre. Elas irão comprar. Qual é o principal? Comprar. Sozinho ficaria como? Elas comprarão. Bora. Isso é singular ou plural? Plural. Mas ele está sozinho? Ele está sozinho na frase? Não. Quem é que vai ficar no plural para ele? O auxiliar. Vem aqui, ó. Deve existir
alunos. Qual é o principal? Existir. Sozinho ficaria como? Existe. Ter alunos ou tem? Existem alunos. Singular ou plural? Plural. Nossa, plural. Mas ele está sozinho? Quem é que fica no plural para ele? Sempre. Então tem que ser o quê? Devem. Ah, vou trocar. Devem fazer 2 anos que morreu. Ah, corta. Qual o principal? Sozinho ficaria como? Fazem 2 anos ou faz? Porque é o verbo fazer, indicando tempo passado. Ele é um verbo pessoal ou impessoal? Ele fica no singular. Bom, singular. Mas ele está sozinho na frase? Quem é que fica no singular para ele? Então eu falo... Tá, vou trocar. Há de haver alunos. Há de haver alunos. Olha que loucura. Qual o principal? Haver. Sozinho ficaria alunos ou a? A. Singular ou plural? Por que ele fica no singular? São alunos. Porque é o verbo haver no sentido de... Porra, ele é pessoal ou impessoal? Então, quem é que fica no singular para ele? O auxiliar. Agora, se eu trocar haver por existir, eu falo há de existir alunos. Há de existir ou hão de existir? E assim vai. Sempre que for locução verbal. Tá, vamos lá, vamos olhar. Letra A. Chegaram aqui há milhares de anos. Fazem milhares de anos. Fazem ou faz? Faz. Tem com acento, milhares de anos. Sem acento. Devem haver milhares de anos. Qual o principal? Haver. Sozinho ficaria hão milhares de anos ou há? Há. Então é devem haver ou deve? Deve. Na letra D. Deve fazer milhares de anos. Se o fazer estivesse sozinho, ficaria como? Faz. Então é devem ou deve? É o gabarito. E podem fazer milhares de anos. Bora. Podem fazer. Qual o principal? Fazer. Sozinho ficaria como? Faz. Então é podem fazer ou pode? Pode. Pode falar. Não tem um detalhe que o verbo principal fica no plural e o auxiliar fica... Tem. Quando não for locução verbal. Parecia fazer, existe. Como é? Por exemplo, não, o que acontece? Quando você trabalha com locução verbal, o principal vai ficar ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Ponto. E o auxiliar vai assumir a forma que tiver que assumir. Singular, plural, primeira, segunda, enfim. Quando você tem isso aqui, por exemplo, as estrelas. Eu falei isso para uma menina, quando eu era da Marinha. As estrelas parecem brilhar. Eu estava falando do nome das estrelas e falei para ela que eu tinha autoridade máxima para dar um nome dela a uma estrela. Aí ela, aí eu tava, né, só no... Aí eu falei, pô, lá em Angra, lá num barco, né? Eu, aluno do colégio naval, fui preso depois por isso. Peguei o barco do colégio naval. Vamos lá, as estrelas parecem brilhar. Aí, só que em vez de eu falar assim, eu falei assim para ela. As estrelas, para mexer mesmo com o coração, parece brilharem. Meu irmão, ela abriu um olhão. Ela queria falar que eu estava errado. Pô, mas eu era do colégio naval. Eu não errava. Pra ela, pô, eu era o cara. E pra mim também, eu era o cara. Aí eu olhei, parece brilharem. Ela queria falar que estava errada a construção. Aí ela ficou olhando assim, e depois eu pensei, ela deve ter pensado que eu sou pica mesmo, na moral. Porque eu falei uma parada super nada a ver. Parece brilharem, dá até é como se fosse o Pedro chegar aqui e falar assim, galera, para não passar despercebido, melhor, por descargo de consciência, eu vou falar sobre esse assunto. Não dá um demilique aqui dentro? Dá. Porra, eu tô falando assim, por que ele falou descargo? E não é desencargo? Mas não vou falar porra nenhuma, pô, ele é professor de porto sacanagem, vou falar, deve estar certa, né? As duas cabem, descargo ou desencargo. Mas por que eu uso descargo? Para mexer contigo. Eu mexi com a menina dessa forma. Ela não entendeu muito não, mas... Então, ó, brilharem. Cara, isso aqui tá certo, mas não é locução verbal.
Com o verbo parecer, você tem a opção de ser uma locução verbal, que é o caso, e de não ser a locução verbal. Aqui são duas orações, aqui uma só. Locução verbal tem o valor de um verbo só. E aqui você tem as estrelas brilharem, parece. Você teria um sujeito oracional e um verbo no singular. Você teria uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida, de infinitivo, vinculada a uma oração principal. Com parecer. Aí cabe isso. Mas aí cai o que na prova e o aluno bizarramente diz que está certo. Está errado. Ele botar as estrelas parecem brilharem. Aí não. Ou um ou outro. Aí ele pode perguntar, nesta aqui há quantas orações? Uma, porque é uma locução verbal. E nesta aqui? Duas. Podemos afirmar que nesta aqui, aí ele começa a brincar. Há uma oração subordinada reduzida de infinitivo, há uma oração principal, e vai trolhando, tá? Beleza? Então, número 18, mas existe sim essa jogada aí, deixa eu só colocar aqui para registrar, tá? Certo, só para não ficar... Tá? Vamos lá. Então, número 18, letra D. Beba uma água, tome um café, 15 minutinhos de intervalo. Valeu.